Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Me chamo Walter Ivan e o vídeo que eu faço hoje é para abordar um polêmico tema dentro do mundo religioso cristão acerca da doutrina particular, digamos assim, das Testemunhas de Jeová referente à questão da transfusão de sangue, certo? Se existe uma coisa, um movimento polêmico dentro do cristianismo, esse movimento é o movimento russelista, né, ou russelismo, conhecido popularmente como os Testemunhos de Jeová. Esse movimento, eu não vou nem qualificar aqui como seita, porque seita geralmente, numa definição cética, é a religião ou a divisão religiosa alheia, né? Então, ou seja, para um presbiteriano, metodista, o pentecostal, o neopentecostal são seitas. Para o pentecostal, a neopentecostal é seita. O católico é seita. Para o católico, todas as outras igrejas são seitas. Enfim, então geralmente seita, numa definição real e cética, é a religião alheia ou a divisão religiosa alheia, certo? Então, dentre as bilhares de divisões religiosas cristãs, os Testemunhos de Jeová, eles trazem algumas particularidades interessantes, como a questão da proibição de transfusão de sangue. Eles também não creem na doutrina da alma imortal, obviamente também vai negar a ideia de paraíso ou um inferno após essa vida, né? Ou seja, após morrer. E eles também não aceitam a questão da ideia da divindade de Jesus, apregoada na maioria das vertentes cristãs. E no vídeo de hoje eu quero abordar um pouco sobre essa questão da transfusão de sangue. Então, ou seja, o Testemunho de Jeová, independentemente de ter um parente, um ente querido, morrendo num leito de um hospital, necessitando de ter uma transfusão de sangue para prosseguir a vida, dentro dessa doutrina dos Testemunhos de Jeová, independentemente de a pessoa vier a falecer ou não, e já teve casos, notícias acerca desse assunto, qualquer pessoa que pesquisar, fazer uma busca breve no YouTube, no Google, vai encontrar matérias, né, artigos falando sobre o assunto. Mas, antes de criticarmos ou elogiarmos tal ideia, tal atitude, tal conceito, é necessário fazermos um julgamento justo, né? Ou seja, uma análise justa sobre o assunto. Para isso, nesse vídeo estou trazendo, no caso, uma matéria dentro do site das próprias Testemunhas de Jeová, o site oficial, que é o jw.org. E nesse site eles trazem um artigo explicando por que eles não aceitam, tá? A transfusão de sangue, por que eles rejeitam tal ideia. Eu não vou ler toda a matéria, certo? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver o interesse de pesquisar, de ler melhor o artigo. Eu vou me ater apenas nessa parte. Por que as Testemunhas de Jeová não aceitam, né, a transfusão de sangue? Isso é mais uma questão religiosa do que médica, tá? Eles já começam alegando, de certa forma, com uma alegação honesta. Sim, isso não é científico. A transfusão de sangue é algo provado. Eu não sou nenhum médico, eu não entendo de medicina, mas eu sei que transfusão de sangue pode salvar vidas. Inclusive é importante, né, sempre que possível, doar sangue ao banco de sangue da sua cidade, da sua região. Isso é muito importante porque você pode precisar, um ente querido seu, um amigo pode precisar, e é tão bom, né, a pessoa poder ter a possibilidade de ser salva numa situação de doença ou numa situação de acidente que, infelizmente, independentemente da religião, da crença em Deus ou em deuses ou não, é algo que, infelizmente, todos estão sujeitos, né, a um acidente ou uma doença grave. Então, a transfusão de sangue, ela pode sim salvar vidas. É muito importante. Então, se possível, procure o local na sua região onde aceita-se doação de sangue e faça, sempre que possível, beleza? Tanto o Velho quanto o Novo Testamento claramente nos ordena a nos abster de sangue. Aqui eles utilizam algumas referências, eu já vou ler essas referências bíblicas a seguir. Então, além disso, para Deus o sangue representa a vida. Levítico 17, verso 14.
Então, nós evitamos tomar sangue por qualquer via, não só em obediência a Deus, mas também por respeito a Ele como dador da vida. Eles são honestos em alegar que tal conceito, tá, é uma questão religiosa do que médica, ou seja, do que científica. Porque a ciência aprova, e prova, né? Não somente aprova, como prova também que transfusão de sangue em determinadas situações, em determinados casos, pode sim vir a salvar vidas. Isso é muito importante. Os Testemunhos de Jeová, eles não só proíbem que algum membro, algum adepto da sua denominação, do seu movimento, faça a transfusão de sangue. Porque antes deles proibirem a transfusão de sangue, eles proíbem o consumo de sangue. Tá? Então eles entendem que transfusão de sangue é uma espécie de consumo de sangue. Tá? O que a Bíblia diz sobre transfusão de sangue? Para eles terem essa ideia de proibição, eles alegam isso utilizando a Bíblia. E é nisso que eu vou me ater dentro desse vídeo. É mais para a questão teológica, porque é o que eu mais trato aqui no canal, né? Embora o canal Analisando a Fé pela Razão ele é um canal irreligioso, é um canal ateísta, é um canal cético, tá? Eu me atenho muito mais para a questão teológica, certo? Dos assuntos que eu procuro abordar aqui no canal. A resposta da Bíblia. A Bíblia nos proíbe de tomar sangue por qualquer via, tá? Ou seja, transfusão de sangue, seja como for, você está inserindo sangue na pessoa. Então, eles entendem que a transfusão de sangue não é só o consumo, ou seja, o consumir o sangue em forma de alimento, que seria, no caso, o chouriço, por exemplo. O chouriço é um alimento composto de sangue. Ou, de repente, para quem come carne, comer carne com sangue, né? Tem gente que gosta de comer aquela carne um pouco e tá meio, né? Traz um pouco de sangue ali. Para os Testemunhos de Jeová, de acordo com a visão que eles têm, isso daí é proibido, isso não é permitido. Assim, não devemos aceitar sangue total ou seus componentes primários, quer como alimento, quer numa transfusão. Veja os textos a seguir. Gênesis 9, verso 4. Embora tivesse permitido que Noé e sua família passassem a se alimentar da carne animal após o dilúvio, Deus os proibiu de comer o sangue. Ele disse a Noé: somente a carne com a sua alma, seu sangue, não deveis comer. Desde então, isso se aplica a todos os seres humanos, porque todos são descendentes de Noé. Tá? Gênesis 9, verso 4. Segunda base bíblica para reforçar a proibição do consumo de sangue, e obviamente também vai incluir também a transfusão de sangue. Levítico 17,14 diz: não deveis comer o sangue de qualquer tipo de carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Quem comer será decepado da vida. Para Deus, a alma ou vida está no sangue e pertence a Ele. Embora essa lei tenha sido dada apenas à nação de Israel, ela mostra a importância que Deus dava para não comer sangue. Tá? Atos 15, verso 20. Abstenham-se do sangue. Deus deu aos cristãos a mesma proibição que deu a Noé. A história mostra que os primeiros cristãos não consumiam sangue, nem mesmo para fins medicinais. Então, ou seja, eles trazem essas três passagens, tá? Alegando, né? Eles têm outros textos também, mas assim, eu vou trabalhar com esses três aqui para simplificar o vídeo. De que não se deve aceitar transfusão de sangue, porque seja como for, transfusão de sangue é o corpo está consumindo sangue que não pertence a ele, certo? Então, por isso que eles fazem a proibição, né? Tem essa prática de proibir a transfusão de sangue. E para finalizar, por que Deus nos manda abster de sangue? Há bons motivos médicos para evitarmos transfusão de sangue. No entanto, o mais importante é que Deus nos manda nos abster de sangue porque ele representa a vida, que é algo sagrado para Deus. Levítico 17:11 e Colossenses 1:20. Tá? Os três textos que eles apresentam aqui, em ordem cronológica, vem Gênesis 9, depois vem Levítico 17:14 e por último vem Atos 15:20. Abordando o contexto de cada passagem dessa, Gênesis 9, tá? Traz um relato de Noé após o dilúvio. Como todo mundo já sabe, certo? O dilúvio da forma que a Bíblia apresenta, nunca ocorreu, certo? É uma história extremamente absurda
ilógica e irracional. Isso não ocorreu. O dilúvio, Noé... Aliás, esse personagem, não existe nenhum indício arqueológico de que esse personagem tenha existido realmente. E mesmo que tenha existido, a forma que a Bíblia narra a história é uma história, é algo totalmente surreal. Qualquer mente racionalista não se encaixaria dentro de tal história bizarra, certo? Mas ali, quando ele sai daquela arca, Deus ele permite que Noé consuma carne, só que não consuma o sangue da mesma. Foi algo instituído ali para Noé. Foi instituído para Noé. É instituído para o mundo todo? Isso aí é uma coisa que a gente tem que analisar. Por quê? Porque logo que a gente chega aqui em Levítico a lei ela é clara para a nação de Israel. Inclusive, o próprio comentário aqui fala, né? Embora essa lei tenha sido dada apenas à nação de Israel, isso é verdade, no texto de Levítico é algo dado, tá, para a nação de Israel. Inclusive o Pentateuco, incluindo Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ela traz toda uma constituição para um país. Qual país? A nação de Israel. Coisas válidas para o mundo todo, para todas as pessoas e para todos os períodos. Gênesis 9 só existe... Vou trabalhar dentro da teologia cristã, tá? A teologia atribui a Moisés a autoria do livro de Gênesis. Porém, Moisés ele não é citado dentro do Gênesis, ele só é citado a partir de Êxodo. Então, ou seja, se Noé existiu, Noé deve ter existido em torno de 4.500 anos a 5.000 anos atrás. Se Noé existiu, tá? Moisés viveu, pelo menos no mínimo, 1.000 anos depois de Noé. Logo, se a teologia atribui a Moisés a autoria do livro de Gênesis, o mesmo não viveu. Ele não presenciou, ele não conheceu os personagens. Adão, Eva, Matusalém, Enoque, Noé, Abraão. Tá? Ele não foi contemporâneo desses personagens. Logo, o que nós podemos entender quando a gente vê algum tipo de regulamento dentro do livro de Gênesis? Esses regulamentos eles vão ter alguma semelhança de regulamento dentro da lei, dentro das constituições do livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o que acontece? Tudo que você tem narrado em Gênesis, o autor de Gênesis, ele dá uma possível explicação de como surgiu as coisas, como surgiu o mundo, como o ser humano foi criado, porque tal lei foi instituída. É uma tentativa de explicação. No caso, se Moisés ele escreveu Gênesis, logo Moisés tenta expor, de acordo com a sua mente, de acordo com a sua mentalidade, certo? Com as suas ideias, o porquê que tal coisa era assim ou porque tal coisa existia. Quando Moisés cita proibição de consumo de sangue pela boca, porque até então transfusão de sangue naquele período não existia, tratamento com transfusão de sangue no período da Idade do Bronze, né? Num período que aonde você, como diz o nosso amigo Vinícius César, se tratava-se doenças na base do guspe. Tratava-se feridas cuspindo na mesma. Logo, não existiria transfusão de sangue naquele período. Então, utilizar... Em nenhum momento a Bíblia condena a transfusão de sangue. Mesmo porque quando a transfusão de sangue surgiu de forma muito posterior às histórias da Bíblia. Entende? Então é um absurdo você deixar uma pessoa morrer utilizando possíveis textos bíblicos para isso, certo? Ah, mas transfusão de sangue é um consumo de sangue, não um consumo para bem-estar. Ninguém faz transfusão de sangue porque gosta de fazer transfusão de sangue. É uma necessidade, é uma situação emergencial. Isso é um absurdo, essa doutrina dos testemunhos de Jeová de proibir transfusão de sangue por causa de uma visão particular que eles têm acerca de uma determinada doutrina bíblica. E aqui em Atos 15, tá? Tenha-se de sangue, ou seja, Atos 15 apresenta o único concílio da história cristã registrada dentro da Bíblia, que é o concílio de Jerusalém, que era para resolver o assunto acerca se os gentios, ou seja, o povo não judeu,
poderia se acessar a salvação, né, a vida eterna, por intermédio de aceitar o evangelho de Jesus. Mas aqui Pedro ele reforça uma coisa que já existia. Abstenham-se de sangue. Ou seja, é um consumo oral de sangue. Não tem nada a ver com transfusão. Inserir sangue numa pessoa para salvar a vida dela é um tratamento médico. Se você for testemunho de Jeová, tome muito cuidado com o que eles te ensinam. Aliás, crentes de um modo geral, a igreja ela faz as pessoas inteligentes, pessoas que têm capacidade de raciocinar por conta própria, transforma elas em pessoas que perdem essa capacidade de raciocinar por conta própria. Então tome muito cuidado, certo? Essa doutrina é absurda, a Bíblia não condena, não dá para falar que a Bíblia condena a transfusão de sangue, vai condenar algo que naquele período não existia, tal ideia, tal tratamento. Então tome muito cuidado, porque a religião envenena tudo. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa um joinha, inscreva-se no canal se você for novo por aqui, acione o sininho com as notificações, para que sempre que eu postar novos vídeos, você ter a chance de ser notificado, né? Porque tem pessoas que mesmo inscrito no canal e com o sininho ativado, às vezes acaba não recebendo as notificações. Então eu agradeço a todos os amigos que têm comentado, que têm apoiado o meu trabalho aqui. Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos.